Pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 17 de junho de 2024. E o mercado opera em queda nesse começo de semana, refletindo os dados de atividade da China, enquanto ainda deve continuar repercutindo a expectativa de queda de juros lá nos Estados Unidos e aguardando pela decisão de juros do Banco Central da Inglaterra, que acontece nessa semana. Na Ásia, o fechamento hoje ficou negativo, com vários dados de atividade da China reforçando o cenário de queda no ritmo econômico do país. A produção industrial e as vendas do varejo vieram bem abaixo do que o mercado esperava, além de as vendas de imóveis terem caído mais de 30%, o que mantém um clima de cautela sobre o setor imobiliário chinês. Na Europa, a sessão era positiva, mas virou com o mercado lá repercutindo os dados de atividade da China e também com os investidores europeus aguardando pela decisão de juros do Banco da Inglaterra, que vai acontecer na agenda dessa semana. Indo para os Estados Unidos, a semana passada fechou com um viés mais positivo, apesar da queda do Dow Jones. Na semana, o Dow Jones caiu 0,54%, enquanto o S&P subiu 1,58% e o Nasdaq teve uma alta acumulada de 3,24% na semana. Os dados de inflação que saíram na semana passada ficaram abaixo do esperado, o que colaborou para um cenário de queda de juros ainda nesse ano lá nos Estados Unidos. E na decisão de juros, a decisão veio conforme esperado, a taxa foi mantida entre 5,25% e 5,5% ao ano, porém, no gráfico de pontos que projeta os próximos movimentos de juros, houve uma sinalização de que o Banco Central pode cortar juros somente uma vez nesse ano. No comunicado, o presidente do banco também adotou um tom de cautela, o que manteve o mercado apreensivo, embora na CME os derivativos apontem para uma chance maior de pelo menos dois cortes de juros ainda nesse ano. Nessa semana, a agenda americana vai trazer vários dados de atividade econômica, com o relatório de vendas do varejo e também de produção industrial referente ao mês de maio, os dois saindo na terça-feira, enquanto na quinta-feira saem as prévias de PMIs de manufatura e de serviços lá nos Estados Unidos. Atualizando aqui as bolsas, S&P Futuro cai 0,05%, Eurostock 600 cai 0,09%, lá em Londres o FTSE está caindo 0,02%. No Japão, o Nikkei caiu 2,01% e na China, Xangai Composite caiu 0,55%. DXY, dólar index, agora caindo um pouco, queda de 0,02%, e juros de 10 anos do mercado americano com alta de 0,50%, com a taxa anualizada agora cotada a 4,23% ao ano. O petróleo está caindo agora pela manhã, o petróleo Brent cai agora 0,02%, petróleo em queda, com os dados de atividade econômica da China influenciando no preço hoje, assim como o minério de ferro, que também caiu, queda de 1,7% para o contrato mais negociado em Dalian, que fechou hoje cotado aos $112,04 a tonelada. No universo de criptoativos, o Bitcoin acumulando uma queda de 1,25% nas últimas 24 horas, com a principal criptomoeda cotada agora na casa de $65.800. E por aqui, o Ibovespa teve outra semana de queda, com o índice fechando na semana uma queda acumulada de 0,91% aos 119.662 pontos. Já o dólar teve uma alta semanal de 0,6%, com a moeda americana fechando aos R$ 5,38. A semana por aqui ficou marcada pelos ruídos políticos envolvendo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi alvo de comentários que chegaram a mencionar a possibilidade de ele deixar o cargo. Além disso, a falta de sucesso do governo em avançar com algumas pautas que podem ajudar na arrecadação aumentaram o risco fiscal, o que acabou prejudicando a cotação do dólar e as ações que são mais ligadas à economia doméstica. Chegando no final da última semana, o governo agiu para amenizar a percepção de risco com a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, dizendo que o governo deve sim discutir cortes de gastos, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indo também na mesma linha no discurso. Enquanto isso, o presidente Lula elogiou Fernando Haddad, sinalizando que o ministro deve permanecer no cargo. Nas ações, o destaque de alta ficou para São Martinho, que subiu mais de 8% na semana, com os investidores esperando pelo resultado da empresa, que vai sair hoje, segunda-feira. Na queda, o destaque ficou para Cogna, que caiu na semana mais de 7%, com a empresa sentindo o impacto do aumento do risco fiscal aqui no Brasil. Bom, para essa semana, na nossa agenda, o destaque vai ficar para a decisão de juros do Copom, que sai na quarta-feira. O mercado projeta que a Selic deve ser mantida em 10,5% ao ano, mas os investidores querem ver o placar da decisão, que da última vez não teve consenso e que, se dessa vez vier mais ou menos parecido, pode indicar uma mudança de postura no comitê no final do ano com a saída do presidente do nosso Banco Central. Além disso, vale também acompanhar as discussões lá em Brasília, que devem ainda continuar envolvendo as pautas para aumentar a arrecadação do governo e tentar equilibrar as contas públicas. Bom, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.